Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que estejam todos bem. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Tiago e sou professor de Biologia do preparatório para Enem aqui do LN, certo? Então, hoje a gente vai começar um intensivão para o Enem, em que a gente vai tentar dar uma acelerada nos conteúdos e nesses 6 meses que temos até o dia da aplicação da prova, a gente conseguir botar um gás e ver a maior quantidade de assuntos possíveis e os assuntos mais relevantes. Então, a gente fez uma seleção dos conteúdos e vamos tentar trabalhar todos eles ao longo desses 6 meses, certo? Então, hoje é um marco para a gente começar a dar um gás, vocês se empolgarem, vocês começarem a ter disciplina e organização nos estudos de vocês para a prova, certo? E aí, hoje, eu vou começar do começo mesmo, como se diz, né? A introdução zona ao estudo de biologia. Então, a gente vai começar com biologia celular, certo? E aí, para a gente avançar em citologia, que é o estudo da célula mesmo, a gente precisa lembrar algumas bases e algumas coisas de bioquímica, porque aí vai facilitar bastante a nossa vida daqui para frente, certo? Então, hoje a gente vai fazer um tópico de bioquímica, em que a gente vai lembrar quais são os principais elementos químicos que fazem parte dos seres vivos, né? Bio é vida e químico dos elementos químicos. Então vamos conhecer um pouquinho da base química que compõe os seres vivos, certo? Os componentes químicos básicos que a gente tem nos seres vivos, a gente tem cerca de 86 a 89 átomos, aqueles da tabela periódica, presentes no nosso corpo, certo? Porém, alguns deles a gente tem em maior quantidade e eles formam moléculas que são mais importantes, não que as outras não sejam, né? Mas elas têm um papel mais relevante na nossa sobrevivência. Nossa, quando eu falo a gente, é todos os seres vivos. Lembrem-se que a gente está falando de vida, de um modo geral, tá? Então, de todos os átomos existentes no corpo dos seres vivos, 6 são muito importantes e a gente precisa lembrar desses 6. Quais são eles? Eu já deixei aqui no quadro para vocês, né? É o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Lembrem-se, P é fósforo, tá? Para não esquecer, lembra de falar do jeito que está escrito ali. CHOMPS. CHOMPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses são os 6 átomos mais abundantes em todos os seres vivos. Porém, esses átomos isoladamente, eles não têm função. E a gente não vai encontrar ele na natureza sozinho. Você não vai encontrar assim, só um carbono perdido, um oxigênio perdido. Não. Eles se juntam e os átomos, quando se juntam, vão formar as moléculas. Então, lembrem aí das aulas de química, né? Então, esses átomos, quando se juntam, vão formar moléculas, certo? E essas moléculas, sim, vão fazer parte da integridade do corpo do ser vivo em questão. Essas moléculas, elas podem ser de 2 tipos, tá? Elas podem ser moléculas orgânicas ou moléculas inorgânicas. Inorgânicas, tá? Qual é a diferença de uma molécula orgânica para uma inorgânica? A primeira coisa está no tamanho da molécula. As moléculas orgânicas, elas são macromoléculas, elas são moléculas grandes, elas são moléculas que têm um peso molecular maior, tá? Então, a gente vai dizer que elas são macromoléculas. Enquanto as inorgânicas vão ser micromoléculas. Ou seja, são moléculas pequenas, tá? De menor peso molecular e em tamanho também são pequenas, tá?
Uma outra diferença também das moléculas orgânicas para a inorgânica é os átomos que fazem parte dela. Nas orgânicas, obrigatoriamente, eu tenho que ter carbono somado a hidrogênio somado a oxigênio. A gente às vezes aprende no ensino médio, na escola, que moléculas orgânicas elas precisam ter carbono, né? Porém, esse carbono ele tem que ser um carbono orgânico, porque, por exemplo, CO2, que é dióxido de carbono, ele tem carbono, porém ele não é uma molécula orgânica. Por quê? Porque ele só com o O não tem ligações suficientes para que eu diga que se trata de uma molécula orgânica. Então, para ser orgânico, o carbono presente na molécula vai ter que estar ligado ao oxigênio e a hidrogênios e a oxigênios. Então, lembrem-se disso. É o carbono ligado a essas outras duas moléculas que torna a molécula orgânica, tá? Elas têm que ter pelo menos isso. E uma outra coisa que eu costumo dizer só a nível de informação, mas, na verdade, a nível de entendimento. Mas só que isso não tem um peso científico, né? É o tempo de degradação dessa molécula, é o tempo que a natureza leva para decompor ela. As moléculas orgânicas ela têm um tempo de decomposição maior, enquanto as moléculas inorgânicas ela têm um tempo de decomposição menor. Ou seja, as orgânicas elas se decompõem mais rápido em relação às inorgânicas, que demoram muito tempo para poder se decompor, certo? Veja só, aonde esses átomos vão estar presentes nessas moléculas aqui, que eu acabei já escrevendo aqui quais são elas, tá? A gente tem água e sais minerais, que são compostos inorgânicos, certo? E carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas são moléculas orgânicas, certo? Então, lembre, água e sais minerais inorgânica, carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas orgânicas, tá? Lembrem disso. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Porém, a gente precisa saber aonde cada um desses átomos ali vão estar presente, né? Então, o carbono, ele vai estar majoritariamente, como eu falei, nas moléculas orgânicas, associadas a hidrogênio e a oxigênio, certo? Ela pode estar em um composto inorgânico? Pode. Porém, se ela tiver com hidrogênio e oxigênio, ela vai se tratar de um composto orgânico, tá? Eles três vão estar juntos. O nitrogênio é um átomo que ele vai estar presente majoritariamente nos aminoácidos que formam as proteínas, que aí daqui a pouco eu falo melhor sobre eles, e vai estar nos nucleotídeos que formam os ácidos nucleicos, certo? Então, o nitrogênio vai estar nos aminoácidos das proteínas e nos nucleotídeos dos ácidos nucleicos. O fósforo, ele vai estar presente primeiro, na membrana plasmática. Eu não sei se vocês lembram, se não, isso já vai ser assunto da nossa próxima aula. A membrana plasmática de uma célula, ela é formada por fosfolipídios, que é um grupo de lipídio que ele tem um radical fosfato na sua estrutura. Não sei se vocês lembram, ele parece um bonequinho assim, ó, com uma bolinha e duas caudas. Então, essa parte circular são fósforos. Então, está presente na membrana plasmática de todas as células, certo? Além de participar da composição de algumas proteínas e de alguns ácidos nucleicos, além de ela estar presente na nossa moeda energética. Qual é o elemento ou a substância que faz a gente ter energia, que vocês aprendem lá na respiração celular, que a mitocôndria produz? Alguém está lembrado? 3 letrinhas. ATP, adenosina trifosfato. Então, aí, ó, o fósforo presente nessa molécula de ATP, e é graças a elas que a gente tem energia para poder falar, andar, correr, coração bater, enfim, todas as nossas atividades vêm dessa molécula. Então, o fósforo também muito importante aí. E o enxofre vai estar presente também em moléculas de aminoácidos das proteínas e dos ácidos nucleicos. Beleza? Então, lembrem-se aonde cada um desses átomos vão estar presentes, formando suas moléculas, tá?
Outro ponto importante, eles nunca vão estar sozinhos, eles vão estar unidos. Por exemplo, a água, todo mundo lembra, a água é o quê? H2O. Então, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, eu peguei e liguei eles e formei água, né? Carboidratos são cadeias carbônicas com hidrogênios e oxigênios ligados a eles. Eles não vão estar sozinhos, certo? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre cada um deles. Eu vou colocar aqui, ó, um I de inorgânico, para vocês se situarem. E todos esses outros aqui embaixo vai ser orgânico. Deixa eu ajeitar melhor. Então, todos esses daqui são compostos orgânicos. E esses daqui, água e sais minerais, são os inorgânicos. Tá? Para ficar ali mais claro para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre água e sais minerais. Por que é que eu deixei esses parênteses ali do lado? Que eu vou colocar a quantidade aproximada desses elementos nos seres vivos, tá? A água, eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar, que ela tem aproximadamente 75 a 80% do nosso corpo é água. Tá? E de todos os seres vivos. Isso pode variar de espécie para espécie. Por exemplo, uma água viva, ela tem mais água do que o ser humano, né? A semente de uma árvore, ela tem menos água do que o ser humano. Então, isso pode variar. Ali é um valor médio, tá? Um valor aproximado. A água, ela é importante porque ela é solvente universal. Então, todas as reações químicas, para acontecer, elas precisam estar em meio aquoso. Por isso que nossas células majoritariamente com água. Ela pode ser produto ou reagente de reações químicas, né? Quando a gente respira, por exemplo. Entrou oxigênio, quando eu expiro, o gás carbônico sai vapor de água também na expiração. Então, está saindo água como produto dessa reação química, que ocorre lá nas mitocôndrias, e o sangue transporta até o pulmão e a gente, ó. Então, participa de reações químicas. Ela tem um papel de controle de temperatura também nos seres vivos, como ela pode reter muito calor e demorar muito tempo para perder esse calor, ela pode servir também para controle de temperatura, tá? Por isso que às vezes a gente transpira, às vezes não, né? Quando está com calor a gente transpira, que é justamente essa água para poder manter a temperatura, a homeostase do corpo. Ela tem função de coesão e adesão, ou seja, coesão é ela se ligar entre si, porque ela é uma molécula bipolar, ela tem átomos. O oxigênio ele é eletricamente negativo e o hidrogênio é eletricamente positivo. Então, duas moléculas de água, uma próxima da outra, elas se atraem. Isso se chama coesão. E aí elas formam pontos de hidrogênio, certo? E a adesão é se eu jogar água, respingar água, você pode observar que ficam umas moléculas, gotículas de água presa aonde eu jogo ela. Se eu jogar numa parede, numa mesa, então ela tem a capacidade de se aderir, grudar em outra superfície, tá? E essas são as principais características da água, tá? Para os seres vivos. Solvente universal, controle de temperatura, adesão e coesão, beleza? Já os sais minerais, a gente precisa, na verdade, deles em pouquíssimas quantidades, de aproximadamente 1%. E aí a gente tem vários sais minerais, né? Tem ferro, cálcio, cobre, zinco, manganês, cobalto e por aí vai. Vários sais minerais. E sais minerais não tem por onde correr. Vocês têm que dar uma lida, porque é decoreba, tá? Tem que saber o que é cada um e para que ele serve. E aí, como a gente está dando um gás, eu não vou passar um por um, tintim por tintim, os sais minerais, beleza? Mas fica a dica para que vocês procurem. Encontram fácil na internet. Tabela de sais minerais, aí você vai encontrar o ferro para que ele serve, o magnésio para que ele serve, todos eles, tá? Então, esses são os inorgânicos. Os orgânicos, eu já vou colocar aqui as quantidades entre parênteses, tá? Então, os carboidratos, a gente tem também aproximadamente 1% no nosso corpo. As proteínas, a gente vai ter aproximadamente 15 a 17% de proteínas no nosso corpo. Os lipídios, a gente tem entre 5 e 3% no corpo. Ácidos nucleicos é 1% também.
e as vitaminas também aproximadamente 1%. As vitaminas ela ainda é menor do que 1%, certo? Então vamos lá agora falar um pouquinho de cada um. O que é que vocês precisam saber sobre os compostos orgânicos? Primeiro que eles são macromoléculas. Eles são macromoléculas formadas por pequenas outras moléculas, que são as chamadas de micromoléculas, tá? Então, imaginem uma parede. Para eu ter a parede, que é a estrutura grande, eu preciso de vários pedacinhos para formar ela, que seriam os tijolos, né? Então, quando eu junto um tijolo com outro e vou colocando eles organizados um em cima do outro, essa micro molécula, desse exemplo, né, é o pequeno, quando eu junto, forma algo que é maior. Então, todas essas daqui de baixo são macromoléculas. Então, elas precisam dos seus tijolos para formar elas. Vocês precisam saber quais são os elementos, as unidades construtoras das macromoléculas, que aí é o que eu vou botando ali também de um por um. Tá? Vamos falar sobre os carboidratos. Os carboidratos, as micromoléculas que formam os carboidratos, são chamados de monossacarídeos. Monossacarídeos. Então, quando eu pego um monossacarídeo que junto com outro, que junto com outro, eu formo uma molécula grande, que é um carboidrato. Vocês podem também encontrar em alguns livros e algumas questões, no lugar de tratar como carboidrato, ela pode chamar de hidratos de carbono, pode chamar de glicídios também, glicídios, ou simplesmente açúcares. É a mesma coisa, tá? E aí, os carboidratos, ele tem uma função essencial para o nosso corpo, que é fornecer energia. Então, é graças à degradação desses carboidratos em seus monossacarídeos, que o monossacarídeo mais conhecido e mais importante para o funcionamento do nosso corpo é a glicose, né? E aí, glicose, ela vai ser degradada durante a respiração, e transformar essas moléculas em energia, que é o ATP. Então, a função dos carboidratos no corpo, a principal delas é fonte de energia. Existem alguns carboidratos que têm função estrutural, como, por exemplo, a quitina, que é o que faz a carapaça dos artrópodes, e tem a celulose, que é o que faz a parede celular da célula vegetal. Então, primariamente, e primordialmente, a função do carboidrato é energética, porém ele pode ter também função estrutural, fazer parte da estrutura do corpo do bicho. Tá? O monossacarídeo mais conhecido é a glicose, aí ela pode se juntar com outra glicose, formar maltose, pode formar galactose, pode formar lactose, frutose, então são exemplos de monossacarídeos. Tem também as pentoses e as hexoses, que são exemplos de carboidratos que vão estar presentes nos ácidos nucleicos, no DNA e no RNA. Então, é bom lembrar. Gente, é bastante informação mesmo, viu? Vão tentando aí acompanhar, vão tentando entender e assimilar o principal de tudo, a ideia geral. Qualquer dúvida, pode perguntar depois, colocar aí na plataforma, ou solicitar para o pessoal mandar para a gente, que aí a gente vai tirando. Mas vamos tentar dar um gás, como eu falei, certo? Carboidratos. Vamos para os próximos. Proteína. Proteína é o elemento orgânico mais abundante nos seres vivos. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Professor, mas não é a água que tem 75%? Olhem como eu falei, a proteína é o composto orgânico mais abundante. De todos os orgânicos, a proteína é o que a gente tem em maior quantidade, certo? Então, proteína é o composto orgânico mais abundante nos seres vivos. Quais são as micromoléculas que formam as proteínas? São chamados aminoácidos. Aminoácidos. Os aminoácidos, a gente só tem no universo, no mundo, só existem 20 aminoácidos, tá? Aí eu pergunto para vocês, se a gente tem 20 aminoácidos, a quantidade de proteínas que existe, é grande ou é pouca?
Pensando que os aminoácidos são os tijolinhos que juntos vão formar a proteína, que é a molécula grande, tá? Se eu tenho 20 aminoácidos, vocês acham que dá para ter quantas proteínas? Muitas ou poucas? Acertou quem pensou aí em infinitas possibilidades. Pensem como, por exemplo, o nosso alfabeto. Nosso alfabeto tem quantas letras? 23, se colocar W, X, Y, 26, né? Quantas palavras existem? Incontáveis, né? Então, esses 20 aminoácidos podem formar milhares e dezenas de centenas de milhões de proteínas, tá? Não sei nem se existe esse número aí que eu acabei de inventar. Mas elas podem se organizar de modos diferentes. Elas podem mudar quanto à sua ordem. Eu posso ter os mesmos aminoácidos, A, B e C. Se eu juntar eles três, A, B, C é uma proteína. Se eu juntar B, C, A é outra. Se eu juntar C, B, A é outra proteína. Então, a ordem interfere. Se eu colocar só A, já é outra proteína. Se eu colocar A, B já é outra, A, B já é outra, e por aí vai. Então, as possibilidades são inúmeras. E olha que eu só estou falando com 3 aminoácidos. Imagine se eu botar 5, 10, 15, 20 juntos, né? Então, as possibilidades aí são infinitas. Então, uma proteína pode se diferenciar da outra pelo tipo de aminoácido que ela tem, pela ordem como esses aminoácidos estão organizados e pelo número de aminoácidos que formam essa proteína. Mais uma vez, pela quantidade, que é o número, pela ordem e pelo tipo, certo? Tem, por exemplo, A, tipo B, tipo C, tipo D, são 20, tá? O tipo, o número, ela pode ter 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100 aminoácidos. E a ordem, eu posso ter os mesmos, mas eles podem vir em ordens diferentes, que formam proteínas diferentes, tá? Qual é a função da proteína no nosso corpo? Ela tem função estrutural, é a principal. Se você pensar o que é proteína vão formar as fibras que formam o tecido muscular do nosso corpo, que forma a nossa carne. Então, se a gente parar para pensar, a gente é carne, né? Braço, músculo, tudo isso é carne. Então, por isso que ele é tão abundante. Então, é o que dá estrutura para o corpo. Porém, existem algumas proteínas que têm umas outras funções. Além de estrutural, a proteína pode ser hormonal. Existem alguns hormônios que são proteínas. Ela tem função de defesa imunológica. Os anticorpos e antígenos são proteínas. Ela tem função enzimática ou catalisadora. O que isso quer dizer? Ela pode acelerar a velocidade de uma reação química, gastando menos energia, né? Então, se eu colocar, por exemplo, um pedaço de pão dentro de um copo que tem água e dentro de um copo que tem suco gástrico, o pão vai digerir aonde mais rápido? No suco gástrico, por conta da presença das enzimas, tá? Então, hormonal, estrutural é a principal, mas ela pode ser hormonal, pode ser de defesa, pode ser de transporte. A hemoglobina, que transporta o sangue nas nossas hemácias, ela é uma proteína também, então ela pode ajudar no transporte das substâncias. E pronto, são essas, função das proteínas. Então lembrem-se disso, tá? Elas são importantíssimas. Proteínas. E lembrem-se, é nesses aminoácidos que vão estar presente grande parte do nitrogênio, do fósforo e do enxofre, desses átomos aqui do CHOMPS. Certo? Dando continuidade para outro composto orgânico, lipídio. Vocês podem também encontrar o nome lipídio como gorduras, tá? O nome popular do lipídio é gordura. Qual é a micromolécula que formam os lipídios, né? Quais são os seus tijolinhos? Eles são chamados de ácidos graxos. Ácidos graxos. Certo? Então, os ácidos graxos são as micromoléculas que formam os lipídios. Os lipídios, a gente tem 4 grupos de lipídio, né? Que são os glicerídeos, que são os cerídeos. Deixa eu falar, dando um exemplo. Os glicerídeos é as gorduras que a gente conhece mais comum, como, por exemplo, manteiga, óleo,
azeite, a gordura da carne, né, aquela capinha de gordura que tem nos pedaços de carne, o couro da galinha, por exemplo, o couro do peixe, são exemplos de glicerídeos. Tem o grupo dos cerídeos, que são as ceras, cera de ouvido, a cera que a abelha produz, a cera que forma a cutícula impermeável das folhas do grupo das plantas, né? Cerídeos. A gente tem o grupo dos fosfolipídios, que eu acabei de mostrar aqui no desenho antes, que é o que forma a membrana plasmática dos seres vivos, das células, e tem os esteroides, que são hormônios. Então, perceba que lipídio tem muita função. Ela pode ser estrutural, ela pode ser hormonal, ela pode ser gordura, ela retém energia, então ela pode ter uma função térmica, né? Aquelas pessoas que são mais cheinhas, que têm mais tecido adiposo, geralmente elas sentem mais calor do que a pessoa que é mais magrinha, né, que não tem muito tecido adiposo. Por quê? Porque o lipídio ela tem essa capacidade de reter calor. É uma outra função deles, tá? Dos lipídios. É importante vocês lembrarem que, por exemplo, às vezes a gente acaba esquecendo disso. Testosterona, que é o hormônio masculino, estrógeno e progesterona, que é o hormônio feminino, que está aí relacionado com várias modificações do corpo, né, a questão da puberdade. Todos esses são exemplos de lipídios. Então, são hormônios feitos de gordura. Então, por isso que é bom a gente também estar inserindo gorduras boas na nossa alimentação, porque ele precisa estar presente para formar os nossos hormônios sexuais. O colesterol é outro, né, que a gente também precisa ter em equilíbrio, né? Se ter demais vai causar doença, mas precisa ter em equilíbrio, beleza? Então, lembrem-se, alguns hormônios, sobretudo hormônios estrógenos, e sexuais, são exemplos de lipídios. Lembrem-se disso para não confundir. Eu vou continuar esse assunto no próximo vídeo, certo? Eu finalizo isso daqui e a gente já vai iniciar uma introdução sobre citologia, beleza? Então, aguarda aí que eu volto já já no próximo vídeo. Até já!